Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações e os bastidores do Corinthians nas últimas horas. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Bora lá, vem saber. Pessoal, antes de entrarmos nas notícias que movimentaram o Corinthians nesta sexta-feira, deixe-me abrir um parênteses e fazer um esclarecimento. Estava lendo os comentários de alguns de vocês e a galera, tem gente achando, que eu estou criticando ou atribuindo a culpa de tudo que está acontecendo no Corinthians, dívidas impagáveis que remontam a tempos aí, à atual direção. Obviamente, gente, eu nem toquei nesse assunto porque é algo tão óbvio que as dívidas do Corinthians, esse montante bilionário, não são responsabilidade de Augusto Melo. Tem nem que se discutir. O que a gente cobrou aqui e vem cobrando foram as promessas que ele, Augusto Melo, fez publicamente. Ou seja, mudanças, contratar jogadores que supririam a carência de futebol que o elenco apresentou na temporada passada. Foi ele que disse que após o time treinar e jogar, o Corinthians iria voar. Foi ele que falou que mudanças iriam acontecer. É isso que a gente está cobrando. Ora, se ele falou, a responsabilidade é dele, concorda comigo? Agora, essas dívidas impagáveis e toda a confusão que vem aí nos bastidores do Corinthians, obviamente que isso não é de hoje. Aliás, todos vocês sabem que vem há tempos, tanto que chegou nesse momento crítico, ou seja, Corinthians tem dívidas assim a perder de vista, com valores que somam quase 2 bi. É culpa do Augusto Melo? Óbvio que não. Mas a cada um que seja atribuída a sua responsabilidade. Agora, que tem que ser feita uma auditoria séria no clube apontando as dívidas e se houver coisas ilegais que quem deu causa, desta ou da outra diretoria ou da anterior ou da antecessora, quem quer que seja responsabilizado. Ficou claro, pessoal? Agora sim, vamos às notícias. Clima quente no Corinthians. Reunião da torcida com treinador e jogadores. Pessoal, membros de diferentes torcidas organizadas do Corinthians estiveram na tarde desta sexta-feira no CT, Dr. Joaquim Grava. Os membros aí das organizadas conversaram com líderes do elenco e também com o técnico Antônio Oliveira, além do presidente Augusto Melo. O diretor de futebol do clube, Rubens Gomes, o Rubão, que está se recuperando de uma dengue, esteve hoje no CT Dr. Joaquim Grava, mas, coincidentemente, ele não estava no momento em que a torcida organizada passou pelo CT para conversar aí com a direção, também com a comissão técnica e alguns jogadores. Nesse encontro em questão, informações de bastidores dão conta de que os membros das organizadas manifestaram apoio aos jogadores em meio a essa crise. Corinthians não vence há 4 partidas e não marcou um gol sequer no Brasileirão. A torcida garantiu que irá apoiar a equipe nos 90 minutos do próximo jogo. Antes desse encontro acontecer, o Corinthians esteve em campo, o treinador Antônio Oliveira reuniu a galera para treinar visando o próximo desafio do domingo diante do Fluminense. E tem mudanças, viu? Timão vai mudar. Pelo menos é o que foi demonstrado no coletivo desta sexta-feira. A informação sobre as mudanças é do colega da rádio Itatiaia, Luiz Fabiani. Olha só, ele aponta que o técnico português provavelmente fará 5 alterações visando o desafio diante do clube carioca. No coletivo desta sexta-feira estiveram em campo Carlos Miguel, o zagueiro Kaká, o lateral esquerdo Matheus Bidu e o meia Breno Bidon, além do atacante Wesley e Gustavo Mosquito, que atuaram em parte das atividades na equipe titular. Gustavo Mosquito entrou no lugar do Pedro Henrique e gerou dúvidas sobre quem irá iniciar a partida. E olha só, quanto ao Cássio. Bom, o Cássio ele treinou em parte da atividade, depois deu lugar ao Carlos Miguel. Nos bastidores já se fala que o Cássio deve ser preservado em algumas partidas, até para preservar a imagem do jogador. Outras mudanças, Breno Bidon entrou no lugar de Fausto Vera e Wesley voltou ao time no lugar de Ángel Romero. Gustavo Henrique é dúvida, Kaká treinou em parte da atividade no time titular. Portanto, são essas as mudanças que deram a entender que o técnico Antônio Oliveira fará para a próxima partida. E mais, ídolo corintiano afirma que Cássio precisa refletir sobre o futuro e talvez aceitar que o ciclo no Corinthians chegou ao fim.
Olha só, pessoal, o ídolo corintiano Roberto Rivelino, ele comentou sobre o momento atual que o Cássio vive, sobre toda a pressão e tudo que cerca, né? As palavras do Rivelino foram, abre aspas, a vida é um ciclo. Acabou. Às vezes, infelizmente, acaba. Ele precisa aceitar ou, de alguma maneira, pensar que esse vai ser o seu último ano e que não vai mais jogar futebol. Ele precisa sentir. E se ainda tem condição? Aí é diferente. O Cássio é realmente um ídolo. Tudo que ele conquistou no Corinthians é um direito que ele tem. Hoje é capitão, mas tem que sentir. É uma conversa que vem e fala que, pra mim, não está dando. Não quero passar vergonha. Ele também não quer passar vergonha, né? Começam com não dá, tira o Cássio. Eu acho que ele não quer passar por isso. Mas aí é uma opção dele. Ele tem autoridade dentro do Corinthians, por tudo que conquistou. Para olhar e falar que vai ser o último ano. Vou encerrar. Analisou Rivelino em entrevista a um podcast, o podcast Alambrado Alvinegro. E o Riva seguiu. E o Cássio precisa estar bem fisicamente. Ele é um jogador alto, pesadão. Em termos de saída de bola, ele tem um pouco de dificuldade. Tanto é que ele praticamente entregou o gol para o Juventude. Mas isso, o momento de parar, é muito pessoal. O Rivelino ainda falou sobre o goleiro reserva, o Carlos Miguel, e rasgou elogios ao gigante de 2 metros e 4 centímetros. Abre aspas. Você tem um jogador que eu acho maravilhoso, como Carlos Miguel. Toda vez que ele entra, é impressionante a elasticidade dele. Esguio. Até um tempo tinha a pressão para colocar o Carlos Miguel, disse Rivelino. Ao que tudo indica, o Cássio deve ser realmente preservado e Carlos Miguel ocupar a vaga de titular diante do Fluminense. E tem mais. Projeção milionária em patrocínios. Casa de apostas dá indireta em corneteiros da web. Pessoal, o Corinthians espera mais do que dobrar a receita com patrocínios em 2024. Após fechar a temporada passada com arrecadação de 117 milhões, o clube projeta que para 2024 esse montante cresça para 263 milhões e 200 mil reais, um aumento, segundo o esperado estimado, de 125%. Para que esse montante seja atingido, ainda faltam 59 milhões e 400 mil reais com patrocínios. A empresa VideBet elevou consideravelmente o valor recebido pelo clube, pelo espaço principal na camisa, num contrato de mais ou menos 120 milhões de reais brutos, mais ou menos 22 milhões por ano. Para atingir essa meta, o clube corre atrás de novos patrocinadores. E a empresa, a VideBet, deu uma cornetada em várias pessoas que estão aí comentando sobre a insatisfação. Vazou essa informação na web, de que a empresa estaria insatisfeita com o patrocínio, com apoio ao Timão. O CEO da empresa deu uma declaração assim, aquela cutucada básica nos antes, O recado da patrocinadora foi a seguinte, abre aspas. Quando a gente fechou essa parceria, sabíamos que ia ser algo grande. Mas precisamos ser sinceros, essa parceria é gigante, diz a legenda do post, que segue. Vestimos a camisa de verdade, pra gente também não tem bola perdida e não tem tempo ruim. Seguimos juntos e cada vez mais fortes. Isso é ser Corinthians, jamais deixar de torcer e apostar no nosso time. Fecha aspas. Essa foi a conclusão da publicação. Aliás, hoje vazou na web a imagem do novo manto alvinegro. Depois que uma imagem do volante Ranieri, usando o novo modelo, começou a circular pela internet. A foto, que parece ser um ensaio para o lançamento do novo uniforme, mostrou também o calção e o meião da coleção. A imagem foi publicada pelo jornalista André Souza em suas redes sociais. A camisa, na cor branca com um degradê que chega ao preto nas mangas e também na parte inferior da peça. Já o calção aparece na cor preta com o símbolo da Nike. A temática da camisa, embora não confirmada, deve ser antirracista, que foi adiantada ao longo do mês de março. Ainda durante o mês passado, outras imagens foram vazadas nas redes sociais e mostravam o emblema impresso na gola de uma palma de uma mão com alternância de cores preta e branca, em um círculo com os dizeres "Tamo junto" e "misturado". Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações pra vocês. Obrigada por tudo. Não se esqueça de dar aquela moral, aquela força pro canal, deixando seu like, fazendo a sua inscrição, que é gratuita, compartilhando os nossos vídeos e ativando o sininho de notificações. Alô da Fiel de hoje pro Raimundo Nonato, especial pros filhos dele,
o Vitor Emanuel e a Maria Beatriz, todos em Teresina, no Piauí. Também o César Alvino de Carapicuíba, na Coab 5. Pessoal em Hortolândia, alô Sanderson Gonçalves, o Vanderlei Pires, Wagner Álvaro e o Carlos Alberto. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro, porque aqui é Corinthians.